Você já deve ter ouvido falar da creatina, um suplemento que pode ajudar a desenvolver seus músculos e melhorar seu desempenho em esportes. Existem diversas controvérsias sobre a substância, mas nos últimos anos elas vêm sendo derrubadas. No vídeo de hoje vocês vão conhecer quase tudo sobre creatina. Te convido a se inscrever ao nosso canal, e não se esqueça de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. O que é a creatina? A creatina é um composto naturalmente produzido no fígado e que é essencial para os músculos, onde a maior parte da substância se encontra, e para o cérebro. Feita de aminoácidos, aproximadamente 1 grama de creatina é produzida pelo corpo por dia. Ela possui efeitos positivos para os músculos, fazendo com que eles se recuperem mais rapidamente de exercícios físicos e fornecendo energia extra, permitindo que a capacidade dos músculos seja elevada. Eles ficam mais resistentes e eficientes graças a esta substância. Como nosso corpo produz uma quantidade limitada da creatina, existem pessoas, especialmente atletas de alto desempenho, que utilizam suplementação da substância para aumentar sua quantidade e seus efeitos nos músculos. Além disso, a substância está presente em alimentos como as carnes, ovo, leite e derivados. Por meio da alimentação, nosso corpo a obtém e mantém seus níveis adequados no organismo. Em alguns casos específicos, o suplemento de creatina podem ser indicados para repô-la. Geralmente, somente quando a pessoa faz atividades muito intensas, em busca da hipertrofia muscular, e a alimentação não basta para atingir as necessidades diárias. Quais os tipos de creatina? Existem diversos tipos de creatina no mercado da suplementação. Elas são vendidas em formas diferentes depois de tratamentos químicos ou adição de outras substâncias variadas. Muitas não possuem estudos sobre sua eficácia e algumas inclusive têm a eficácia refutada. Apesar de existirem diversos outros tipos, listamos aqui os principais disponíveis no mercado. São os seguintes: creatina monoidratada. A creatina monoidratada é a mais utilizada por diversas razões. Foi a primeira a ser produzida como suplemento e é a mais simples e barata de se produzir, portanto sai mais barato no bolso do consumidor. Além disso, existem diversos estudos que indicam que ela é a mais eficaz dos tipos. Ela é composta por creatina e água, é pouco solúvel, e pode levar mais tempo para ser absorvida pelo organismo do que os outros tipos justamente por causa da falta de solubilidade. Vários dos tipos de creatina no mercado afirmam que sua absorção é mais rápida, mas estudos apontam que a velocidade de absorção não é tão relevante para os efeitos. Creatina micronizada. A creatina micronizada é uma versão da monoidratada cujas moléculas são divididas em pedaços menores, o que aumenta a área de absorção. Sua principal vantagem é a velocidade de absorção, mas ainda se recomenda a utilização da monoidratada normal, já que estudos costumam ser feitos nela. Além disso, este tipo é mais caro. Creatina etilester. A creatina etilester tem suas moléculas ligadas a um éster, resultados da reação entre álcool e ácidos. Supostamente ela possui uma absorção mais rápida do que as outras versões. Dos 3 tipos, ela é a mais cara devido a seu processo de produção complexo. Além disso, não é muito popular já que possui um gosto desagradável. Creatina em soro. A creatina em soro é vendida para que uma gota seja pingada embaixo da língua. Costuma ser misturada com vitaminas e aminoácidos, mas os resultados são controversos. É cara, instável devido ao estado líquido da creatina e apesar de ser fácil de usar, existem estudos que comprovam que ela não é eficaz. Para que serve o suplemento de creatina? No organismo, a creatina serve, de forma resumida, para a utilização de energia pelo músculo. Isso, pois ela participa de um processo chamado de ressíntese de ATP basicamente. Após fazer um exercício intenso, as moléculas de ATP são consumidas. Então, a creatina disponibiliza novamente a energia para os músculos por meio dessa síntese de ATP. Os suplementos fazem com que esse processo de esgotamento muscular sejam menores, logo que a maior presença de creatina no organismo faz com que o consumo de ATP seja menor durante atividades. Dessa forma, o suplemento de creatina serve para melhorar a performance física e otimizar os ganhos de massa magra. Recuperação mais rápida dos músculos. Com mais energia, os músculos podem se recuperar de maneira mais rápida. Depois de exercícios pesados, as fibras musculares são danificadas e isso é parte da dor que sentimos depois do esforço. O crescimento dos músculos se dá pela recuperação dos músculos. Com uma reserva maior de energia nas células, os músculos podem se recuperar de maneira mais acelerada, o que permite que você possa voltar a se exercitar mais rápido. Crescimento muscular. A creatina aumenta o tamanho dos músculos de 2 formas: por meio do acúmulo de líquido e através da recuperação acelerada. A creatina acumula água entre as fibras musculares. Os músculos ganham volume e o corpo não fica inchado, já que esse acúmulo não acontece fora dos músculos. Mas ela também acelera a recuperação dos músculos, o que quer dizer que a creatina realmente ajuda no crescimento real dos músculos. Quando você para com a creatina, pode notar uma diminuição do volume muscular já que o líquido extra se esvai, mas o crescimento adquirido durante o tempo em que você tomava o suplemento se mantém. Aumento da síntese proteica. A creatina também é capaz de aumentar a síntese proteica. O corpo utiliza proteínas para construir os músculos e aumentar sua
produção é dar mais material para que o corpo possa aumentar sua massa muscular. Efeitos no cérebro. Além de nos músculos, a creatina também é usada, em menor quantidade, no cérebro. O órgão é um dos que mais gasta energia no corpo humano, então faz sentido que ele utilize a creatina, que aumenta a produção de ATP para as células. Um estudo indicou que existe uma melhora significativa em resultados de testes de memória e inteligência quando as pessoas ingerem creatina, o que provavelmente se deve ao fato de haver mais energia para as células cerebrais. Isso indica que a função cerebral pode ser melhorada com a creatina. Mitos sobre a creatina. Existem diversos mitos em torno dessa substância. Veja alguns. A creatina causa danos nos órgãos? Não. Tomar a creatina, em quantidades adequadas, não causa danos em nenhum órgão. Existem estudos que apontam que mesmo a longo prazo, as funções renais, hepáticas e cardíacas ficam saudáveis. Estudos anteriores descobriram que a suplementação de creatina faz com que mais creatinina apareça em maior quantidade na urina. Normalmente a creatinina alta indica que existe um problema nos rins, entretanto é natural que ela esteja elevada caso haja suplementação. Isso acontece porque a creatinina é um subproduto da creatina. Logicamente, ingerir mais creatina aumenta a quantidade de creatinina no corpo, e isso aparece na urina. Enquanto existe literatura antiga que indica danos renais causados pela creatina, estudos mais atuais não encontraram esta relação e apontam que é possível que a creatina possa causar problemas em pessoas que já possuem danos renais, já que aumenta o trabalho realizado pelo órgão, assim como o do fígado. Existem estudos que indicam que doses extremamente altas da substância podem causar perda de funções renais, mas nas doses recomendadas, não há perigo. Alimentos com creatina. Se você preferir usar alimentos com creatina ao invés da suplementação, também é possível. A quantidade não será a mesma, já que para ingerir na alimentação o mesmo que é possível com a creatina monoidratada, seria necessário comer muito, mas dá para aumentar a quantidade da substância em seu corpo. Na comida, a creatina está principalmente concentrada em carnes. É possível ingeri-la comendo salmão, arenque, carne vermelha, fígado, frango, bacalhau, linguado. O sushi e sashimi de salmão é especialmente positivo para a ingestão de creatina na alimentação, já que, nesses casos, o peixe não passa pelo processo de cozimento que pode destruir parte da quantidade de creatina da carne. Quando tomar a creatina? Antes ou depois do treino? O ideal é ingerir o suplemento de creatina cerca de 15 a 30 minutos antes de iniciar os treinos. Assim, há tempo para que ela seja quebrada e disponibilizada ao organismo, auxiliando no treinamento de força e resistência. Então, é isso, pessoal. Nesse vídeo vocês puderam aprender que a creatina é uma substância naturalmente produzida pelo corpo e presente na alimentação, mas que pode ser ingerida como suplemento para melhorar o desempenho físico, resistência e aumentar a massa muscular. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu like, isso ajuda bastante, e comentem abaixo. Se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Se cuidem e fiquem com Deus.